Olá, meu amigo, minha amiga. O que a gente pode dizer de diferente no meio dessa pandemia, né? Onde nós estamos soterrados pelas informações que só dizem respeito, só estão em torno ali do Covid-19. Bom, se você chegou agora, se inscreva aqui no nosso portal. Vamos tentar aqui jogar algumas questões que não estão sendo colocadas pelos grandes meios de comunicação. E se você gostar, dê o joia, compartilhe o nosso vídeo. E vocês estão fazendo o nosso portal crescer. Olha, muito obrigado pelo carinho, eu leio todas as mensagens. E troquem mensagens uns com os outros aí, comente os comentários. Isso é uma coisa muito bacana. Estou aprendendo muito aí com vocês, muita gente legal aqui no nosso portal. Sejam sempre bem-vindos aqui. Gente, os formadores de opinião, os youtubers, as pessoas que têm blog, os jornalistas, está todo mundo só requentando, replicando as notícias relacionadas ao Covid-19. Um amigo meu, psicanalista, o Edson Barbosa, ele falou, no Brasil a gente tem que chamar esse vírus de um outro nome. Porque no mundo todo ele tem um tratamento normal, mas aqui no Brasil, como ele tem um tratamento especial ou anormal, ele tem que ser tratado também com o nome anormal. E o nome que deveríamos tratá-lo é o de Bolsonaro vírus. Ou seja, é o vírus que se reproduz e se expande graças à ação e à falta de ação do presidente da República. E aí tem umas coisas para a gente refletir, né? O presidente brasileiro, ele o tempo todo tem usado os Estados Unidos e Trump como modelo para as coisas que ele faz no Brasil. E os Estados Unidos deram uma grande bobeira no meio dessa história. Eles também foram atropelados pelos acontecimentos e os Estados Unidos estão enfrentando lá um problema muito sério. Aqui no Brasil, a gente poderia estar divertido a tempo pelas coisas que estão acontecendo lá. Mas o presidente aqui, como ele não consegue ter luz própria, então ele fica batendo cabeça esperando a providência divina ou o que o governo americano vai fazer sobre esse episódio. Mas nos Estados Unidos, não pensem vocês que a gente tem transparência de tudo que está acontecendo lá, não. Esse negócio de que eles são uma sociedade que revelam todos os assuntos, que as coisas são colocadas pela mídia, isso aí é um mito. Eles sempre tiveram um tratamento muito ponderado em relação a imagens que desgastam a imagem dos Estados Unidos perante o mundo. É só você lembrar, se você viu alguma imagem de soldados que foram mortos lá no Iraque, chegando nos Estados Unidos, cena de enterros, de funerais, cobertura jornalística sobre isso. A gente não viu absolutamente nada sobre esse aspecto. E aqui hoje nos Estados Unidos, enquanto eu estou conversando com vocês, lá já se tem quase 600 mil pessoas contaminadas oficialmente, fora as que estão subnotificadas, né? E quase 25 mil mortes. Graças a Bolsonaro, nós vamos subir rapidamente nesse ranking. Os Estados Unidos estão em primeiro lugar e o Brasil já está em 11º país em número de mortos em todo o planeta. Então, o que nós temos na cobertura jornalística nos Estados Unidos é um negócio que chama atenção, ou a falta de cobertura. A gente teve uma imagem que vazou, que foi coletada por um drone de uma emissora, enfim, que mostra o enterro em valas comuns lá nos Estados Unidos, uma cena muito chocante, porque ela nos dá conta que os corpos os caixões estão sendo empilhados, e depois de empilhados todos juntos, são soterrados ali por uma pá mecânica, né? E você está tendo um número muito grande em Nova York, sobretudo, de pessoas que estão morrendo todos os dias. 700, 800, 900 pessoas. Teve um dia que morreu 1.100 e poucas pessoas, né? E as imagens não são reverberadas. Para você ter uma ideia, o 11 de setembro morreram quase 3 mil pessoas. Foram 2.900 e uns quebrados. Nós temos quase 10 vezes o 11 de setembro agora nos Estados Unidos e nós não temos imagens que repliquem o que está acontecendo ali. Os grandes meios de comunicação, como eles têm uma grande preocupação em não criticar o sistema capitalista, o sistema norte-americano, o modo de vida dos americanos, porque isso refletirá também na percepção que o mundo tem sobre eles, eles, por exemplo, não revelam ou não colocam muitas luzes sobre o fato que 17 milhões de norte-americanos perderam o emprego num piscar de olhos. Porque como eles não têm uma legislação trabalhista muito protetiva lá, basta o empregador dizer, olha, você está fora, o cara vai embora, só recebe o do dia e acabou.
Então, o governo americano teve que entrar com muita força ali para dar uma sustentação a esse volume de pessoas desempregadas que não se sabe o que acontecerá com elas e para que não houvesse também nos Estados Unidos uma grande perturbação, uma pandemia social, vamos dizer assim, né? E no Brasil a gente não tem muitas reflexões sobre isso. A gente tem aqui um aparelho de Estado, né, uma estrutura social que ainda garante alguns direitos, mas tem muita coisa a ser resolvida no Brasil e a gente não tem isso resolvido aqui, porque a área econômica do governo só está pensando em pegar dinheiro do povo brasileiro para jogar na ciranda financeira, jogar para as mãos de banqueiro, para o mercado internacional e o mercado nacional. Outra questão também que essa pandemia está revelando para os americanos é que é um Estado, um sistema político e econômico que não protege os seus cidadãos na situação mais importante que é a saúde. Quem é que não coloca a saúde sempre em primeiro lugar das nossas preocupações, das nossas necessidades, né? Quando a gente chega final de ano, que a gente vai desejar alguma coisa para uma pessoa, a gente sempre deseja que a pessoa tenha saúde, porque o resto a gente consegue, né? Nos Estados Unidos não adianta para você desejar saúde, não. Você tem que desejar dinheiro para o cara ter o plano de saúde, senão você está morto lá, né? Então, essas coisas não estão sendo colocadas para reflexão para o mundo inteiro. O Brasil tem um sistema de saúde que é precário, mas pelo menos ele funciona como uma rede que pode fazer com que o problema que os americanos vivem lá seja mais atenuado aqui. Mas e aqui, o que nós temos aqui? Um presidente que deveria batizar o vírus com seu próprio nome, porque enquanto no mundo inteiro ele é tratado de uma forma uniforme, no Brasil ele é tratado de uma forma especial. O vírus aqui ele tem um DNA que está dentro do Palácio do Planalto. Então a gente tinha que chamar esse vírus de Bolsonaro vírus. Sugestão foi de um amigo meu, psicanalista, o Edson Barbosa, ele falou, olha, o vírus aqui ele é especial, ele tem um patrocinador, ele tem um germinador, ele tem um difusor, é um propagandeador que é o presidente da República. Então deveríamos chamar, eu vou adotar essa expressão a partir de agora, de chamar o vírus aqui de Bolsonaro vírus. O presidente da República ele tem uma série de limitações, né? Aquilo que os psiquiatras chamam de borderline, o cara que está na fronteira, o fronteiriço intelectual, o fronteiriço mental. Ele tem conhecimento que ele é um fronteiriço, pelo menos isso ele sabe. E ele poderia se acercar de pessoas que têm algum conhecimento, como ele sempre disse, que ele seria o técnico. Mas quando ele chama alguém da área da ciência e tecnologia, quem é que o assessora? O astronauta Ameba. Nosso astronauta que cortou bolsa de pesquisa, que está convivendo com esse tipo de situação. O astronauta Ameba que ainda não voltou para a Terra, não opina sobre nada. Então, o povo brasileiro fica órfão nesse momento dessa área do conhecimento. Ele poderia chamar o ministro das Relações Exteriores para que o ministro dissesse o que está acontecendo no mundo, para que estabelecesse pontes de relação com outros países, que trouxesse experiências e apoio para o nosso país. Mas aí a gente tem um terraplanista que faz companhia ao astronauta, uma pessoa que segue lá o Henri Cristo de Virgínia, uma pessoa que tem uma cabeça que está fora, está em outro planeta, uma pessoa que é ligada à família Bolsonaro, são bolsolavistas guedianos, né? Pessoas que estão com a mente perturbada, mas a serviço de jogar dinheiro para dentro de bancos nacionais e internacionais. Pois bem, ele poderia também pegar opiniões com o médico do governo, o ministro da Saúde. Mas o ministro da Saúde também não tem personalidade. Eles parecem aqueles personagens de música sertaneja, de sofrência, onde um bate no outro, um pega o outro no motel com o outro, dá dinheiro para o garçom, dá dinheiro para o motel, enfim, voltam, se estapeiam. Então fica essa maluquice. O ministro tivesse honra, tivesse caráter, já há muito tempo era para ele ter botado o punho na mesa, para não dizer outra coisa, né? E falando, presidente, olha só, o senhor faz isso, ou então estou fora e o senhor vai matar o povo brasileiro, eu vou denunciar. Vou denunciar o senhor internamente, externamente, não, mas aí fica a briga de personagens de música de sofrência, né? E quando ele poderia, por exemplo, ter na área da inteligência alguém para assessorá-lo, ele tem Augusto Heleno, que é essa figura objeto de todo tipo de bizarrice envolvendo inteligência ou a falta de.
Para piorar essa situação toda, na área social, o presidente poderia ter apoio de gente mais civilizada, gente mais consciente, gente que pressionasse o presidente da República ir num caminho do bem. Mas aí você tem uma grande base de apoio que é construída em cima de líderes religiosos, de igrejas que são caça-níqueis, e aí não estou me referindo a cristãos nem evangélicos. Eu não estou generalizando, você sabe de quem eu estou falando. Estou falando desses pastores vigaristas que criaram grandes empresas que são partidos políticos que exploram a fé humana e o bolso dos seus seguidores. Então esse pessoal dá também algum tipo de apoio ao presidente translocado. Meu avô diria o presidente transviado, né? E aí, o que nós temos fora desse grupo que não está ligado a essas igrejas, a área social, são os filhos do Henri Cristo de Virgínia, o bolsolavismo. Essas pessoas que nos lembram sempre os canjicas do conto do Machado de Assis, o alienista. A revolta da canjica foi a sociedade que se mobilizou para invadir o hospício, né, para enfrentar o Dr. Bacamarte. Mas aqui no Brasil, a revolta da canjica são as pessoas que saíram de dentro do hospício, que vão para as ruas lutar contra a ciência e a favor do louco mor, que é o presidente da República. Aí a revolta da canjica fica um problema muito sério. Bom, no meio dessa geleia toda, nós temos a área psicopática, a área racional, a área vigarista, que é a área econômica. Que enquanto nós estamos debatendo essas questões todas, eles não ficam um segundo sem preparar o terreno para o roubo, para o saque, para a retirada de dinheiro do povo brasileiro, das nossas economias, para jogar para o sistema financeiro nacional e internacional. Essa ala é a ala que fica conscientemente observando tudo o que está acontecendo. E aí, para fechar a tampa do caixão, nós temos os grandes meios de comunicação, ou que são omissos ou são sócios de toda a patifaria. Porque tudo isso que está acontecendo, eles não fazem nenhum esforço para fazer uma análise crítica, para aprofundar o debate, para tranquilizar o pequeno empresário, o pequeno empreendedor, o trabalhador, o aposentado, o servidor público, para apontar um futuro para o nosso país. Estão o tempo todo só discutindo as questões do presente, não há um plano estratégico. Os meios de comunicação são sócios dessa história toda. Desde os mais sofisticados, os mais invernizados, até os popularescos, que funcionam como acentuadores da ignorância, né? Os profusores da fumaça que inebria o povo brasileiro. Bom, gente, eu espero ter jogado mais algumas questões para a sua reflexão. Se eu estiver enganado, você me corrige, mande suas críticas, sugestões aqui para o nosso portal e continue a espalhar o nosso vídeo aí. Muito obrigado. Olha, a gente está crescendo bastante graças a muitas pessoas como vocês, com capacidade de reflexão crítica, com determinação de fazerem alguma coisa para transformar a realidade e levar o conhecimento ao maior número de pessoas. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço, um abração mesmo. Até o próximo vídeo. Tchau.